Isso diz o que tem o sete Espírito de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vive e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, te louvamos, te agradecemos e bendizemos, ó Deus, o teu nome, pelo teu grande poder e pela tua infinita misericórdia. Pai, fala comigo e fala com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar adorando, exaltando e engrandecendo o nome santo do Senhor. E nós vemos aqui em Apocalipse nos fala sobre essa série de cartas, e essa é a quinta. E nós vemos que ela dizia ao anjo da igreja que está em Sardes: escreve isto, porque tens os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Por que ele escrevia ao anjo da igreja? Porque essa palavra nos diz que muitas vezes a responsabilidade da ordem, a responsabilidade, dos conceitos, dos preceitos, se diz tudo a responsabilidade sobre quem? Sobre o anjo da igreja, que é o pastor. É ele que vai tomar a direção. Então, e quando essa carta é direcionada ao anjo, não quer dizer que o anjo estava daquela forma. Ele quer dizer que o anjo tinha que tomar as providências para que a igreja ela fosse aperfeiçoada, ou seja. E é interessante que no começo ele diz ao anjo da igreja, mas no fim ele termina: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então é uma carta direcionada ao anjo para que ele tome as providências devidas, mas principalmente ele queria atingir quem? A igreja. Que a igreja desse ouvido ao Espírito. E é interessante que ele diz aqui no começo, nós vemos aqui, ele diz assim: olha, conheço as tuas obras, que tens nome de que vive, mas está morto. Olha que interessante, tem nome de que está vivo, mas está morto. Mas sabe o que é mais interessante? É nós aprendemos que tipo de morte que ele estava falando aqui. Tem nome de vivo, mas está morto. A Bíblia nos vai falar sobre 3 tipos de morte: morte física, morte eterna e morte espiritual. Então, muitas vezes, para nós entendermos um texto que tem nomes de que está vivo, mas está morto. Vamos aí para a primeira. Qual que é a primeira morte? É a morte física. Eclesiastes capítulo 8 e versículo 8.
Eclesiastes 8, que diz assim, ó: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da sua morte, como tampouco não há licença nesta peleja, nem tampouco impiedade livrará os simples. Então ele diz: não tem homem algum que tenha o poder sobre o dia da sua. O que ele quer dizer? Ninguém vai viver para sempre. Para mim, para você, todos nós que estamos aqui, um dia nós vamos morrer fisicamente. Ninguém tem o poder sobre essa morte. Ninguém escolhe dizer assim: não, hoje eu não vou morrer. Não. Um dia todos nós vamos ter que morrer. Nós sabemos se é hoje, se é daqui 10 anos, se é daqui 20, se é daqui 50, se é daqui 70 para alguns. Para alguns a conta já diminuiu, né? Você fala 30 anos, já fala assim, já é muito. Para outros 30 anos é pouco. Então ninguém tem o poder sobre o dia da sua morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, que diz assim: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, ou uma só vez em algumas traduções, vindo depois disso o juízo. Então, quando fala de morte física, ninguém tem o domínio sobre o dia da sua morte. Está ordenado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então essa é a morte física. Só que entenda que essa morte física não era o caso daquela igreja. Porque ele dizia: tem nomes de que está vivo, mas está morto. Então não é morte física que ele estava falando, porque eles estavam vivos. E ainda eles estavam vivos. E a outra morte, qual é que nós falamos? A segunda morte é a morte eterna. Abra aí Apocalipse. Capítulo 20. E versículo 6, que diz assim: olha, bem-aventurado e santo é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Não serão sacerdotes, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, quando fala sobre morte eterna, ou seja, não tem primeira morte física, segunda morte eterna. Então não tem poder sobre eles a segunda morte, aqueles que estão em Cristo. Mas é sobre a segunda morte que o texto está falando? Não. Porque para a segunda morte nós precisamos ressuscitar depois. Ou seja, com Cristo, para reinarmos com Ele. Então aqui está falando sobre a terceira morte. Porque tem nome de que está vivo, mas está morto. Morto o quê? Morto espiritualmente. Irmãos, e este é um cuidado que nós precisamos ter. Porque podemos estar vivos fisicamente. Podemos estar na igreja. Possamos estar dizimando, ofertando, cantando, pregando, evangelizando. Tem nome de vivo, mas como que está a nossa vida espiritual? Fala a Deus, aleluia!
Porque o que nos torna vivo não é respirar, o que está falando o texto. O que nos torna vivo é termos comunhão com Cristo. Comunhão com Ele. Então, morte espiritual, mas aonde fala? Abre em 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 6. Primeira de carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Que diz assim, olha: mas quem vive em seus prazeres, vivendo, está morto. Em algumas traduções vai estar deleites, em algumas traduções vai estar concupiscências, mas quer dizer o quê? Prazer. Então quem vive dos seus prazeres, dando lugar à carne, não está vivo, está morto. Mas ele não é morto física e nem morte eterna, está morto espiritualmente. Só tem nome de vivo, mas anda nos seus prazeres, nos seus deleites, anda fazendo tudo o que quer, não obedece regras, não obedece nada. E sabe o que mais incrível? Que ainda se diz cristão. Mas de cristão não, só tem o nome, mas está morto. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. E é nessa igreja que Jesus estava falando com ela. Vamos ler mais um versículo aí, ó. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. E o versículo 1. Que diz assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vos vivificou. Quem nos vivificou? Cristo. Nós ainda estamos mortos nos nossos pecados e nas nossas ofensas. Versículo 2: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, Cristo nos vivificou. Mas por que ele estava falando com aquela igreja que tem nome de que está vivo e está morto? Porque um dia eles foram vivificados por Cristo. Um dia as ofensas deles foram perdoadas. Um dia os pecados deles foram renovados. Mas durante a caminhada, eles começaram, em vez de andar para a frente, andar para trás. Em vez de querer ser aperfeiçoado e continuar. Irmãos, porque ter título de pastor é coisa mais fácil de ter. Ter título de obreiro, de levita, de cantor, de pregador é fácil. Ter nome é fácil. Mas viver é difícil. Ter nome porque está vivo é fácil. Agora estar vivo é difícil. Porque eu preciso estar vivo espiritualmente. É por isso que Paulo diz ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O que é? Se envelheça, se enfraqueça, perca as forças, está quase a
mas o nosso interior se renova de dia em dia, ou cada dia. O nome de estar vivo não é aquilo que está exterior, é aquilo que está lá dentro. Porque um dia Cristo nos vivificou. Porque estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. E como que nós estamos hoje? E como que nós estamos hoje? Abra aí Colossenses. Livro de Paulo aos Colossenses. Dois, 13. Que diz assim, ó. E quando nós estávamos mortos dos nossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, nos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Cristo fez isso por mim. Para quê? Para que eu tenha nome de vivo e eu viva com Cristo. Não viva onde? No pecado. Romanos capítulo 6 e versículo 23, que diz? Esse é um texto bem conhecido. Que o salário do pecado é a morte. Mas qual que é o dom gratuito de Deus? A vida eterna. Ou seja, e que morte que ele está falando? Todo mundo que pecar morre fisicamente? Morre, mas morre espiritualmente. Porque se separam de Deus. Então quando ele está falando aqui, olha, você tem nome de vivo, mas você está morto. É por isso que muitas pessoas dizem, não, mas eu estou aqui. Não, eu estou na igreja. Não, eu estou louvando. Mas será que não é só o nome? Será que não é só o título? Será que não é só a aparência? Ou será que lá dentro tem um homem transformado em uma mulher transformada? Será que lá dentro tem alguém transformado? É isso que nós precisamos entender todos os dias. E o que ele diz depois no capítulo 2? Ser vigilante. Ser o quê? Vigilante. É porque aquelas pessoas, elas tinham o nome de que estava vivo, mas eram mortos porque deixaram de vigiar. Deixaram, abandonaram, não quiseram mais vigiar. Não quiseram mais. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz, é um versículo conhecidíssimo. Que diz o quê? Sede sóbrios e vigiai. Porque o vosso adversário, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no... Então o que está querendo dizer? Olha, vocês estão tendo nome de vivo, está morto por quê? Porque pararam de vigiar. Porque o diabo ele está buscando quem possa tragar. Se eu não vigiar, se eu não estar sóbrio, ele vai tragar. E o mais, sabe o que é o mais interessante? Eu gosto desse versículo 9, que diz assim, olha, a qual resistir firmes na fé, quem? O diabo. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos
irmãos do mundo. A prova que eu estou passando não é que eu sou melhor que os outros. Todo mundo passa. Aquilo que eu enfrento não é porque não sou escolhido, né, para passar por isso. Tem pessoas que se vitimizam, né? Só eu, porque eu não, a Bíblia diz que é todos. Todos igual. Eu preciso resistir o que? Firme na fé. Então nunca diga por que comigo. Se você resistir firme na fé, você vai vencer como todos os outros estão vencendo. Mas tem que estar o quê? Vigilante. Olhando para frente, para trás, para um lado, para o outro, pensando o que vai fazer, olhando o que vai falar, tomando a decisão certa. Não dando ouvido ao que as pessoas falam, mas vigiando em todo o tempo, em todo momento. Em Mateus 26, 41 diz o quê? Abre aí. Esse é o. Eu tenho que vigiar, porque o inimigo quer me derrubar. E Mateus diz: vigiai e orai, para que não entreis, porque o Espírito, mas a carne é o quê? Então nós temos que fazer o quê? Vigiarmos e orarmos, para que não entremos em tentação. Porque o Espírito está o quê? Pronto. Mas a carne é o quê? Então entenda que o vigiar, ele vem antes de entrar onde? Em tentação. O vigiar está onde? Antes. Porque depois que eu entrei em tentação, daí é só pela misericórdia para me cair. Então entenda que o vigiar, ele está antes de eu entrar em tentação. Então antes de eu entrar em uma confusão, eu vigio antes de eu não posso nem entrar. Sabe por quê? Porque tem pessoas que entram e não querem sair. Só sai daqui depois que eu falar tudo que eu tenho que falar. Já entrou em tentação, daí já não vigiou. Então muitas vezes é isso que nós precisamos. Entenda que vigiar é para não entrar em tentação. Porque depois que entrou, daí é difícil para sair. Porque já deu lugar, já deu brecha, já deu ouvido. Então o vigiar está o que? Antes. Não, eu vigio para mim não entrar em tentação. Porque se eu entrar em tentação, o meu espírito está preparado, mas a minha carne é fraca. Depois que eu entrei, eu sei que para sair vai ser difícil. Então o que eu preciso fazer? Se eu tiver que ir embora e não falar nada, eu vou embora, não vou falar nada, eu nem vou entrar. Eu vou vigiar mais. Então não é isso que ele estava tentando passar para aquela igreja que tinha o nome de que estava vivo, mas estava morto. Por quê? Não vigiava em nenhuma ação, entrava em tudo quanto é confusão, falava o que queria, agia do jeito que queria, era precipitado nas palavras, debatia, contendia, entrava em tentação, porque não vigiava. Se tiver que ficar quieto, fique quieto. Se tiver que abaixar a cabeça, abaixa a cabeça. Se tiver que ouvir um monte, escute um monte. Mas não entre em tentação. Porque a sua carne não está preparada. Seu espírito está, mas a carne não está. E o que é vigiar muitas vezes? É dar um passo atrás. É abaixar a cabeça. É ficar quieto. É não responder. É fingir que não ouviu. É fingir que não é com você. É respirar e dizer, vai passar. Melhor não comentar. Mas será que conseguimos fazer isso? Preferimos entrar no debate. Não, tem que falar toda a verdade. Não, quem que ele pensa que é? Aí já entrei em pedacinhos aí. Infelizmente tem nome que está vivo. Mas a verdade está morto, porque onde há contenda, onde há briga, onde há confusão, não tem espírito.
não tem vida, só tem nome. E o que nós precisamos tomar cuidado é o quê? Com o nosso nome. E muitas vezes não seremos. Vamos para outro versículo. Colossenses capítulo 4. E versículo 2. Perseverai em oração, vigiando nela com ações de graça. Perseverar quer dizer e até o fim insistir, não desistir. Vigiando nela, ou seja, em ações de graças, fazendo o que é certo. É isso muitas vezes que nós precisamos fazer como igreja. É por isso que ele fala assim: olha, você quer sair da onde você está? Quer que o seu nome volte a ser vivo? Comece a vigiar. Comece a vigiar na oração. Comece a vigiar contra o diabo. Não entre em tentações. Vigie em ações de graça. Vigie em fazer o certo. É o começo. E o que ele disse depois? Sede vigilantes. Apocalipse capítulo 3, versículo 2 diz: ser vigilante. Por que ser vigilante? E confirma o restante que estavam para morrer. Quando ele fala ser vigilante, por quê? Porque nem todos na igreja estavam mortos. Mas você precisa cuidar e confirmar o restante, para eles não morrer também como você morreu. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem um nome que está morto e ela não quer que os outros vivam. Ela quer que os outros sejam igual a ela. Pode fazer, pode andar, pode falar. E tem um monte atrás. Não está vigiando. Então vai junto. Olha o que nós vemos aqui, ó. Ser vigilante, ó. Ser vigilante. E confirma restantes que estavam para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, ser vigilante. Eu assisti alguém ali que ainda não tinha morrido. Estava lutando para não morrer. Só que quando a pessoa está lutando para não morrer, ela quer insistir, ela quer perseverar, aquele que já está morto, o que ele aconselha a pessoa? Acabar de morrer. Não, vamos ali, vamos para tal lugar, vamos fazer tal coisa. Daí traz fofoca para a pessoa, traz intriga para a pessoa, traz confusão para a pessoa, fala mal do outro para a pessoa. Uma pessoa está tentando sobreviver, mas ela só tem o quê? Obras má, como diz aqui, porque as tuas obras não têm sido perfeitas diante de Deus. E no começo do versículo ela diz: conheço as tuas obras. Como que estão as minhas obras? Porque pelas minhas obras eu influencio muitas pessoas que querem viver, que querem realmente ter nome de vida e estar vivo. Eu achei um versículo interessante, né? Em Zacarias capítulo 1, versículo 4. Livro do profeta Zacarias, acha para você ver. Porque diz: olha, suas obras têm sido que imperfeitas, suas obras têm sido más diante de mim. Que só tem nome que está vivo, mas está morto, nem as suas obras são boas. Capítulo 1. E o versículo 4 que diz assim, ó: e não sejais como os vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos,
convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem escutaram, diz o Senhor dos Exércitos. Não faça como vossos pais. É como estava acontecendo naquela igreja. Não faça como os restantes, aí, tá vendo? Essas pessoas que estão aí, que já estão mortos. Não dê ouvido a eles, não faça como eles. Mas pelo contrário, se converta dos seus maus caminhos e mude as suas más obras. Depende de quem? De vocês. Dá ouvido aos profetas. Era o que estava acontecendo na igreja. E eles não queriam mudar nada. Queriam ficar o que? Do mesmo jeito. É por isso que aqui em Efésios capítulo 5, versículo 11 e versículo 12, na linguagem de hoje eu gostei dessa tradução, mas vamos ler essa português. Efésios capítulo 5, que diz assim. Todos acharam aí? E não tenhais comunhão com as obras más das trevas. Em algumas traduções vão estar e não comuniqueis. Em outras palavras lá vão dizer e não tenhais amizades, né, com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenais. Porque o que eles fazem em oculto, até dizer-os, é torpe. O que eles fazem em oculto são menos obras más, as coisas más que eles fazem, as coisas erradas que eles fazem, até em dizer é feio. Até em comentar é feio. Até em dizer o que ele fez é feio. Porque você se torna uma obra, mas eu não estou fazendo, eu só estou comentando o que eles estão fazendo. Entendeu? Porque muitas vezes, não, eu só estou falando a verdade. Até dizer a verdade. Por quê? Porque eu vou sendo o quê? Parcial. Vou falando. Então até dizer. Então é por isso que muitas vezes tem nome que está vivo, mas está morto, porque as minhas obras elas começam a ser mal, por quê? Porque eu começo a falar daquele errado, que ele praticou, que ele falou, e só fico falando deles. E esqueço de quem? De mim. Não importa o que eles estão fazendo, eu nem vou falar, deixa eles falar. Eu quero ter nome de filho. Eu vou fazer o que é certo. Minhas obras vão ser o quê? Perfeitas diante de Deus. Porque eu não quero morrer. Não vou copiar ninguém. Vou continuar fazendo o que é certo. Nós vemos aqui que ele diz depois: lembra-te, pois, do que tens recebidos e ouvidos. Guarda-o e arrepende-te. Lembra-te do que tens ouvidos e recebidos. Ou seja, é porque eles tinham ouvido e recebido que muita instrução para fazer o que é certo, para andar no caminho certo. Porque muitas vezes ensinar, né? Hoje é um culto de ensino, de estudo. Olha quantas pessoas tem aqui. Quer dizer,
Depois da manhã, a Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Vão engolir qualquer coisa vai falar. E aqui eu estou dizendo, olha, lembra do que tem ouvido e visto, ou seja, lembra que vocês foram ensinados. Lembra que pregaram a verdade, falaram que é certo, então vocês estão nesse estado por quê? Porque é culpa de vocês. Preferem andar assim. Filipenses 4:9. Amém. Olha que interessante, 4:9, ó. O que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, mas aqui muitas vezes, será que nós temos feito isso? Seguindo o exemplo da palavra? Sabe o nosso maior erro, irmãos? É que em alguns momentos não seguimos a palavra. Seguimos o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, as atitudes, os momentos, menos a palavra. Só que entenda uma coisa, há um preço a si. E Paulo está dizendo, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isto fazei. E o Deus de paz será com você. Só quero o final, né? Que o Deus de paz seja comigo. Não é isso que eu quero o final? Não, o Deus de paz sendo comigo está tudo certo. Não, eu tenho Deus. Mas tenho aprendido? Tenho ouvido? Tenho visto? Tenho feito? Não tenho. Então o que acontece comigo? Eu tenho o nome de que está vivo, mas estou? Porque eu não tenho aprendido nada, não tenho feito nada, não tenho visto nada. Abra aí, ó. Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 6. Diz aqui, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. Já desde agora o conheceis e tendes visto. Ou seja, temos que aprender com quem? Com Cristo. Mateus 11, 28, 20 a 20, todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Quem tem que ser o nosso professor? Tem que aprender com quem? Com Cristo. Cristo nos ensinou a mentir? Cristo nos ensinou a enganar? Cristo nos ensinou a falar mal do outro? A fazer acepção de pessoas? Então, se nós somos cristãos, temos que seguir a quem? A Cristo. E se Cristo não ensinou, nós estamos seguindo quem? Não, pastor, mas é difícil. Uma vez que eu ouvi, sim, eu sei que é difícil. Mas você não é cristão? Não é Cristo o seu professor? Não é Cristo o seu mestre? Por que eu vou seguir as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus prazeres, se eu posso seguir a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida? Glória a Deus! Tem nome de que está vivo, mas está morto, porque não segue quem? A Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas muitas vezes não sigo.
Não, sim, é por isso que ele diz. Arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Arrepende-te, mas se você não vigiar, eu vou vir com você como um ladrão. Abre aí Apocalipse, capítulo 16. Versículo 15. Olha o que diz. Ele diz que virei como um ladrão, se nós não fizermos isso. 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não andes nu e não se vejam as suas não se vejam as suas vergonhas. Quando diz que ele vem como um ladrão, ele está falando que ele vai voltar. E ele quer levar uma igreja lavada e remida com o seu sangue. Uma igreja vigilante. Mas não uma igreja que anda nu e que as pessoas possam ver as suas vergonhas. Porque tem nome de que está vivo, mas está morto. Então ser vigilante não vou vir como um ladrão. Nós temos que o que estar, o que é vigilante. E se vir como ladrão, sei quando Jesus vai vir. Lembra do começo que nós lemos? Ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Eu sei quando eu vou morrer. Então que dia que eu tenho que estar preparado para com Cristo? Todos. Eu posso algum dia dizer, não, mas hoje não. Eu tenho uns meses, eu tenho uns anos aí ainda. Dá para me conquistar umas coisas ainda, depois. Não. Porque Jesus vai vir como um. Ele mesmo já diz, como nos dias de Noé, o povo casavam, davam-se em casamento, mas quando de repente, não entrou lá. E o dilúvio veio. Assim vai ser a vida do filho. Ele vai vir como um ladrão. Sabe o dia que você não está esperando? É esse dia que ele vai vir. Sabe o dia que você não está nem aí, que você acordou aquele dia mal, você está disposto a brigar, xingar, matar, morrer e fazer aquela roça? É esse dia. É esse dia. Daí quem sabe 30 anos na igreja, 20 anos, 5 anos, 10 anos, se perdeu por um momento. Porque foi um momento que eu não vigiei. Então que dia que eu tenho que estar pronto para com Cristo? Todo instante. Todo momento. Eu não posso brincar com a minha salvação. Não brinque. Porque a Bíblia diz, ele virei como um ladrão. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Tem ali os que não se contaminou. Tem aí ainda aqueles que não se contaminaram. Ou seja, a igreja de Sardes ainda tinha algumas pessoas que não se contaminaram, mas para essas pessoas que não se contaminaram, o Senhor falou para elas. Tem pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. Você é digno de andar com o Senhor, de dizer para todo mundo, eu sou cristão, eu vivo como cristão, eu ando como cristão, eu falo como cristão, eu sou digno. Se Jesus voltar agora, eu subirei com ele e andarei com ele com minhas vestes brancas, porque as minhas vestes não se sujarão. Será que podemos fazer isso? A Bíblia diz que lá em Sardes tem alguns que faziam isso.
mesmo em meio a todo aquele monte de gente morta, tinha alguns vivos. Tinha alguns que eram dignos de andar com o Senhor. E ao que vencer, será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, ao que vencer. Então eu entendo aqui, aquele que tem nome que está vivo, mas está morto, o nome dele está escrito no livro da vida. Porque tinha alguns insights que o nome estava escrito no livro da vida. Aquele que estava morto, seu nome não estava escrito lá. Tinha sido riscado. Por que riscado? Porque quando aceita Jesus, batiza, o nome é escrito. E quando se afasta, risca. Como que está o meu nome? Está escrito lá, com grandes letras? Quando eu vou lá para Apocalipse 20, abriram-se os livros, e abriram-se outros livros, que é o livro da vida, e as pessoas foram julgadas por aquilo que estava escrito. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no mar. Ou seja, é algo sério. Vamos ler essa passagem, só para não ficar nas minhas palavras. Abra aí Apocalipse, capítulo 20. Que diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Só para você entender. Então, quando falamos de salvação, falamos de algo sério. E nessa carta fala muito sobre salvação. Porque não basta só estar na igreja. Não basta só vir ao culto. O meu nome tem que estar escrito no céu. O meu nome não pode estar arriscado. Ele tem que estar vivo. Porque vai chegar o dia. Quem sabe o dia que eu morrer. Será que eu vou ter certeza? Será que meu nome estava lá? Não. Daqueles que morreram, será que o nome está lá? Não, naquele dia eu vou saber. Que vão procurar. Como que é o seu nome e tal? Seu nome não está aqui, não. Não, Senhor, mas eu ia na igreja todo dia, Senhor. Não, mas eu profetizava, eu era até obreiro, até cantava, pregava. Mas como que é o seu nome mesmo? Não está. Ah, ele está aqui, mas ele foi riscado. Seu nome está aqui, mas ele foi riscado. Ele foi riscado por quê? Porque tinha nome que estava vivo, mas estava morto. Aqui na igreja ele estava vivo. Nos cultos ele estava vivo. Mas sabe onde ele está vivo? Lá no céu. Não é aqui. Meu nome tem que estar lá. Porque se ele não estiver lá, tudo que eu faço aqui, se o meu nome não estiver lá, pregava-se então, evangelizava-se então, louvava-se então, vir na igreja vai ser então. Porque o principal, eu nunca vou alcançar. Que é o meu nome está escrito no livro da vida. Eu não tenho que dar o teu nome de vivo. Eu tenho que estar vivo. Meu nome tem que estar no céu. Não pode ser riscado. Porque vai chegar o dia que eu vou precisar de
E o que ele está falando para a igreja de Sardes era algo sério. Por quê? Porque teu nome de que está vivo, a pessoa sabe que ela está morta. Quem não sabe aqui quando está no pecado, no erro? Quem não sabe aqui quando falhou? Mas quer viver uma vida de aparência. E não tem como diante de Deus viver uma vida de aparência. Eu vivo a vida de aparência para as pessoas. Eu vivo a vida de aparência para a sociedade. Eu vivo a vida de aparência para a igreja. Mas com Deus não. Ele olha e diz: tem nome de vivo. Ele olha e diz: não. Risca o nome dele aí, olha. E é isso que nós precisamos perceber. Se preocupe se o vosso nome está escrito no céu. Ele não disse isso? Vamos ler o último versículo, já tinha acabado, eu vou lembrar o versículo que eu gosto de citar muito, que é lá em Lucas. Lucas capítulo 10. Versículo 20, diz assim: mas não vos alegreis, porque vos se sujeitam os demônios, ou com traduções espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. O que eu entendo aqui? Expulsar demônio. Posso ter o nome de vivo, mas meu nome está escrito no céu. A minha alegria não é o que eu faço sobre essa terra, e nem o que eu conquisto sobre essa terra. A minha maior alegria é eu levantar cedo e dormir à tarde e dizer: meu nome está no céu. E o inimigo não pode riscar. O homem não pode tocar. Ele pode tirar minha casa, o meu carro, os meus bens, mas o meu nome do céu ele mantive. Porque para tirar o meu nome do céu depende de mim. Eu tenho que dar um nome de vivo e estar morto. Aí o meu nome é riscado. Então a minha alegria é acordar de manhã e dizer: eu posso ter conta para pagar, posso ter um monte de dificuldade, mas obrigado, Jesus, porque o meu nome está no céu. Eu vou me alegrar hoje, não por aquilo que eu tenho para fazer, ou aquilo por que eu tenho para conquistar, mas eu vou me alegrar hoje, porque o meu nome está no céu. E essa é a minha alegria. É por isso que diante de Deus, até a tristeza era salva de casa. Porque eu não me alegro pelas minhas conquistas, eu me alegro pelo meu nome estar no céu. Será que o seu nome está lá? Se não está, se preocupe, se conserte, porque um dia ele vai voltar. E o dia que ele voltar não vai dar tempo de eu alguém como ela. Nos preparamos hoje para esse dia. Amém? Que as palmas louvem e engrandeçam.